Mais uma segunda-feira com live, compromisso aqui com vocês. Coloquei uma enquete lá nos stories e perguntando, né, qual seria o tema, o que vocês gostariam que eu falasse hoje. E o tema vencedor foi a uso capião e, em segundo lugar, o regime de casamento. Quem estiver entrando aqui, vai me avisando se o áudio tá bom, se o vídeo tá bom, porque a internet está oscilando muito. Eu fico recebendo mensagem da internet com baixa, enfim. Então me avisa, tá? Se tá bom, se tá me ouvindo, se tá me assistindo, e aí eu sei se vocês estão me ouvindo ou não, tá? Me dá um joinha, que daí eu sei que vocês estão me ouvindo, porque eu já tive que sair e voltar, tá oscilando bastante. Perfeito. A Letícia já me disse aqui que está me assistindo, que está conseguindo me ver. Me manda um joinha, Letícia, por favor, aqui no Instagram, para mim saber que tu está me assistindo. Boa tarde, doutora Franciele Carneiro, aqui tudo certo. Então, perfeito, tá ótimo. Eu mudei a rede aqui, acho que agora não vai cair mais. Então, gente, como eu estava falando, o tema hoje é o uso capião, é a influência do regime de casamento no procedimento de uso capião. Em vários momentos do procedimento da uso capião, a gente precisa analisar o regime de casamento. O regime de casamento, ele influencia em várias etapas desse procedimento de uso capião. Uma das primeiras etapas, um dos primeiros momentos que a gente precisa observar o regime de casamento é no momento da aquisição desse imóvel, seja ele uma propriedade, seja ele uma posse. Quando eu faço a aquisição desse imóvel, seja por instrumento particular, seja por instrumento público, eu preciso saber o regime de casamento do vendedor desse imóvel. Gente, isso é a dica de milhão. Isso eu podia ter deixado lá para o final da live, mas eu já estou falando aqui no começo para vocês que eu não gosto de enrolação. Então, assim, de cara, eu preciso saber, vendedor, qual o teu regime de casamento? Aí agora vem mais uma dica que vale mais do que 1 milhão para vocês. Quando o vendedor falar que ele é solteiro, quando ele falar que ele é divorciado, ou ainda, quando ele falar que é viúvo, cuidado, ele pode ser, sim, solteiro, divorciado e viúvo, mas viver uma união estável. E nós sabemos, quem me segue aqui sabe, que uma união estável, ela é equiparada ao regime de comunhão parcial de bens. E se eu equiparo uma união estável ao regime de comunhão parcial de bens, eu sei que para a transferência de propriedade, eu preciso da outorga conjugal. Ou seja, eu preciso da assinatura do cônjuge. Apareceu pausado aqui para mim. Vocês estão me assistindo? Estão me ouvindo? Me dá um joinha. E se cair a conexão, vocês me avisem para eu não ficar aqui falando sozinha. Dá um joinha só para eu saber que tá tudo bem. Porque fica aparecendo conexão pausada, conexão pausada. Só me avisa. Ah, valeu, Letícia. Obrigada. Então tá. Então é isso, gente. Olha só a importância. Eu dei 2 dicas já que vocês têm que observar e é muito importante. Na aquisição desse imóvel, a pessoa que está vendendo o imóvel, ela
pode vender esse imóvel? Ela é capaz? Ela é competente para a venda desse imóvel? E, caso ela seja capaz, o regime de casamento dela, ou se ela vive numa união estável, é necessário pegar a anuência desse cônjuge. É necessário pegar a outorga conjugal desse cônjuge ou desse companheiro. Então, vejam que isso é muito importante. Por quê? Porque isso pode ser anulado. Existe um grande número de julgados, de jurisprudência, se vocês pesquisarem sobre isso, para vocês verem que isso que eu estou trazendo para vocês é algo que acontece rotineiramente. Eu trabalho com uso capião desde 2003. Durante todos esses anos, eu já peguei mais de 50% dos contratos de aquisição dos imóveis que os meus clientes me trouxeram para fazer a uso capião e neles faltavam a anuência, a assinatura de algum dos cônjuges ou de um companheiro. Mais de 50% dos imóveis foram realizados de forma equivocada. Lógico, né? Foram feitos aqueles contratinhos de papelaria, contratos sem assessoria, sem o acompanhamento de um profissional. E aí não era observado a importância, a relevância de pegar a assinatura desse cônjuge ou companheiro. E aí, por isso, o grande número de julgados e jurisprudências que a gente encontra, se você fizer uma pesquisa. Se você botar agora no Google, tá? Venda de imóvel, outorga conjugal, tem muita coisa. Por quê? Porque isso acontece o tempo todo. Esposa vendendo imóvel sem assinatura do marido e marido vendendo imóvel sem a assinatura da esposa, tá? Isso acontece demais. Só que quem que vai se incomodar com isso? Quem compra. Então, cuidado na aquisição de imóveis. Então, esse é o primeiro momento. No procedimento de uso capião, eu falei para vocês que são vários os momentos que a gente precisa observar o regime de casamento, porque ele influencia. E o primeiro momento é esse. Estou adquirindo um imóvel para fazer uso capião. Quem está me vendendo? Qual o regime de casamento dele? Preciso da assinatura? Ele é solteiro, ele é viúvo, é divorciado. Ele vive em união estável? Eu preciso saber disso também. É muito importante. E se ele não vive em união estável, conste isso. Declare isso. Pegue uma declaração dele, para que você tenha a garantia que você agiu de boa fé. Ele declarou, e quem está de má fé é ele, e não você, tá? Então, no caso de uma ação, você se exime dessa responsabilidade, pegando essa declaração dele, né? Tem que constar. Até no requerimento de uso capião extrajudicial, é obrigatória essa informação. Se ele é solteiro, divorciado ou viúvo, é obrigatório que conste em seguida desse estado civil se ele vive ou não vive em uma união estável. Por quê? Porque é imprescindível a participação desse companheiro, dessa companheira, nessa venda ou nesse procedimento de uso capião. Sempre que a gente fala de propriedade, é importante essa informação. Vencido essa etapa, né? Já fiz aquisição, Gisele, analisei certinho o meu vendedor, analisei o regime de casamento do meu vendedor, tá tudo certo, superei isso. Agora eu vou entrar com a ação de uso capião. Aí eu preciso levantar o meu imóvel, levantar a área desse imóvel. Eu preciso fazer um trabalho técnico desse imóvel. A gente chama de levantamento topográfico. É o quê? Nada mais é do que fazer um desenho, um mapa deste imóvel. Eu desenho ele e indico as coordenadas. O que são as coordenadas? Sabe aquilo que fica no GPS? Tipo, 55, daí tem um
um risquinho, não sei o que, quantos graus, isso são as coordenadas. Isso vai tudo no levantamento topográfico. Além disso, no levantamento topográfico, é obrigatório a informação dos confrontantes desse imóvel. E aí vem segundo momento, né, da análise do regime de casamento do nosso procedimento de uso capião. Por quê? Porque eu preciso saber se os meus confrontantes são casados ou não, ou se eles vivem em união estável ou não. Por quê? Porque caso eles sejam casados, eu preciso da anuência de todos para a minha uso capião. Então, eu preciso da assinatura dos confrontantes e dos seus cônjuges, caso eles sejam casados, ou dos seus companheiros, caso eles vivam em união estável. Essa informação é imprescindível. E se você não trouxer essa informação no seu requerimento, o registrador, questionamento em forma de nota. Por isso que eu falo, né, que o segredo do mau uso capião é uma ata notarial bem feita, porque se você faz uma ata notarial constando todas essas informações, você não vai ter uma nota devolutiva por causa disso. Então, vejam, segundo momento que eu preciso, né, saber do regime de casamento dos meus confrontantes. Eu preciso saber se eles vivem em união estável, se eles são casados, qual o regime de casamento. Por que eu preciso saber o regime de casamento? Porque se ele vive em separação total de bens, eu não preciso de uma anuência do cônjuge. Então, vejam, é importante saber o regime de casamento. É importante saber, é necessário saber se ele vive em uma união estável ou não, porque eu preciso da assinatura de todos. E aí, superado esse momento, eu preciso agora analisar o meu regime de casamento para saber se essa uso capião vai ser um requerimento em apenas o meu nome ou vai ser uma uso capião minha e do meu cônjuge, minha e do meu companheiro. Quando que eu adquiri essa posse? Essa posse se comunica ou não se comunica? Essa posse é dos dois ou é só de um? Quem que vai requerer essa uso capião? E aí, como que eu qualifico esse requerente? Se eu quero fazer a uso capião apenas no meu nome, como que eu faço essa qualificação da Gisele, pois a Gisele é casada? Como que fica isso? Então, vejam que são vários momentos que a gente precisa analisar o regime de casamento. E nesse último momento, como é que funciona? Se eu, Gisele, eu vou falar para vocês de um caso, uma situação que eu tive, tá? Eu, Gisele, recebi do meu pai um imóvel que ele tinha posse, ele não tinha a matrícula desse imóvel, era uma área de posse. Eu recebi como uma antecipação de herança, tá? Eu e a minha irmã. Eu sou casada pelo regime da comunhão parcial de bens. Então, comunhão parcial de bens, respondendo, inclusive, a uma pergunta que foi feita na caixinha de pergunta. O regime de comunhão parcial de bens está previsto no artigo 1658 do Código Civil. E lá está previsto que, no regime de comunhão parcial, comunicam-se. O que é comunicam-se? Partilha, tá? Se partilha. Os bens que vierem depois ao casal, na constância do casamento, com exceção dos seguintes: excluem-se da comunhão os bens que cada cônjuge possuir ao casar. Então, vejam bem, o regime de comunhão parcial de bens, hoje, é o regime legal que a gente fala, é o regime que está em vigor quando você não faz pacto antinupcial, quando você não escolhe um regime diverso. Esse é o regime que vai estar em vigor e que vai
ser adotado caso você, né, tenha um divórcio. No caso de uma união estável, também é esse o regime que será adotado no caso de uma dissolução dessa união estável, porque ele é o regime, atualmente, o regime legal. Então, no regime da comunhão parcial de bens, comunica-se, partilha-se tudo que sobrevier, tudo que vier depois desta união, tudo que for adquirido após essa união, se divide. Com exceção dos bens que cada cônjuge já possui. Bom, eu já tinha uma casa quando eu casei, já tinha uma casa. Essa casa eu adquiri antes. Então, isso não se divide no caso de um divórcio. Os bens que cada cônjuge possuir e os que lhe sobrevierem, os que vierem depois, tá? Então, todos aquilo que eu já tinha não se divide. E os que vierem depois, mas quando forem por doação, por sucessão ou subrogados no seu lugar. Ou seja, aquele bem que eu recebi doado do meu pai, em vida, que meu pai doou para mim, ele não se divide com meu companheiro. No caso de um divórcio, porque eu preciso lembrar vocês que no caso de morte, no caso de uma sucessão, no caso da minha morte, mesmo esse bem que eu recebi por doação, mesmo esse bem que eu recebi em inventário, ele, meu marido, tem direito. Ele é meu herdeiro. Ele é meu herdeiro de todos os bens particulares. Certo? Então, todos os bens particulares, aqueles que não se comunicam, ele é meu herdeiro. E ele concorre junto com os meus filhos. Então, tem que tomar cuidado, porque se você não tiver um testamento, se você não tiver uma organização patrimonial, se você não tiver um planejamento patrimonial, um planejamento sucessório, o seu companheiro ou o seu cônjuge, ainda que em regime de comunhão parcial de bens, participará da distribuição, será seu herdeiro dos bens particulares. Você só consegue mudar isso com o testamento, tá? No testamento você pode mudar isso. Então fiquem atentos. O testamento vale muito, eu utilizo muito para isso. Vale muito a pena. O testamento é um procedimento simples, barato, pode ser mudado a qualquer tempo, por isso que eu gosto dele. A doação, eu sempre sou mais receosa, porque depois que doou, doou, e às vezes o doador se arrepende, e aí não tem o que fazer. E o testamento não. Se houver um arrependimento, houver uma mudança no meio do caminho, você pode mudar o testamento, tá? Então, é bem legal usar o testamento para isso. Mas respondendo essa pergunta que veio na caixinha e falava, né, os bens de sucessão, porque ela fala bens de herança, bens de sucessão é bens de herança. Recebi bens de herança, seja de avós, seja de pai, seja de um tio, enfim. Recebi um bem de herança. Se comunica, se partilha com o meu cônjuge no regime de comunhão parcial de bens, ou se comunica, se partilha com o meu companheiro, já que quando a gente vive união estável é o regime da comunhão parcial de bens, não se divide. No caso de divórcio, no caso de dissolução, não se partilha. Mas, cuidado, no caso da sua morte, ele será herdeiro, ou ela será herdeira. Ainda que o bem seja derivado de herança, tá? Ainda que seja um bem particular, ele será seu herdeiro. Então, cuidado, porque há muita confusão nisso. E aí, quando morre, a pessoa leva um susto. Ai, mas eu achei que como eu tinha esse regime de casamento, ele não ia ter direito nenhum. Ou ela não teria direito nenhum. E aí vem os filhos apavorados, ou alguém apavorado porque não se precaveu com essa situação. Então, fiquem atentos, é diferente.
a distribuição do patrimônio no divórcio, na dissolução, para uma sucessão, no caso de